Então, bora lá. Eu gostaria de Professora, dar... Diga. a senhora é parente da Célia Pinho? Não, sou filha da Rola. Ah, é? Então tá, É. Meu desculpa. Deus, Eu não sabia. eu Aham, também não. Tá aham. vendo? Assim que a gente se Nossa, que descobre. legal! É. Professora, ano passado eu esbarrei com a senhora no corredor. Aí a senhora perguntou assim, onde é que tá tal pessoa que eu não lembro? Aí eu jurava que você era A a Luna. Rola. Pois é. Na verdade, é assim. Eu sou filha da Rola, né? Eu sou Maíra Rola Siqueira. E eu não estou na instituição apenas por isso, né? É claro que ela é fundamental nesse momento. Quem dera que meus pais são dentistas, meus tios são dentistas, eu tenho primos dentistas, eu tenho uma família de dentista, porém, a minha primeira formação é em terapia ocupacional. Sou terapeuta ocupacional. Olha, Quem falou? Olha, Ana, gosta de TO? acho muito bonito. Isso. Sou terapeuta ocupacional há 18 anos, graduada pela Universidade do Estado do Pará, né? Tenho aí um pouquinho de experiência, né? Na área. E eu, pelo fato de ter as especializações que tenho, são elas que me dão um subsídio para eu ter tomado a frente de algumas disciplinas na instituição, sendo que eu também já ministrei em outras, né? Então, sou terapeuta ocupacional, psicopedagoga, tenho especialização em saúde pública, mestrado em saúde coletiva, em andamento na PPGS lá da UFPA, Saúde, Sociedade e Meio Ambiente na Amazônia. Sou cirurgião dentista, estou finalizando agora, né? Especializando em odontopediatria e estou no transcurso de ortodontia. Então, estou fazendo algumas coisas. Tá dando para produzir. Tá dando para Desculpa aí, desculpa aí. tá dando para produzir um pouquinho na vida, né? E é um convite que eu faço para vocês, né? Que vocês também produzam desse jeito, né? E então, pretendo apresentar um pouquinho, né, dessa formação acadêmica, né? Aqui para eu poder acompanhar. Nós já estamos às 9h24. Olha, a Laís apareceu. Oi, Laís. Oi, professora, tudo bom? Tudo bem? Que legal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, não tem. Não tem mais alguém aqui. A Keila, o Thiago sumiu com vergonha. É porque eu tenho que largar o celular um pouco, professora, A para Aline tá terminar o aparecendo serviço também. aqui. Ah, entendi. Tá, eu vou deixar dessa vez, hein, Thiago, porque Tá bom. quando nós estivermos em aula, tá? Pra Sim, começar, sim. porque tu não tá na sala de aula, porque senão eu ia lá contigo e a Rola diz, desliga o celular aí, vai ficar na aula? Desliga o celular aí. Né? Isso. Então tá, meninos e meninas, sejam bem-vindos, né, ao OSP3, né? Ela, na verdade, como a Laís falou, ela é realmente um continuismo do OSP1, do OSP2, né? Ela é uma sequência disso. E vocês vão para o quarto comigo, que vocês vão da saúde coletiva, que é uma continuidade. A saúde coletiva, ela pega a OSP1, 2, 3, cardiologia, ela pega a imunologia, ela pega o restante das disciplinas e amarra com ela. Tá? Então, eu os convido para que vocês façam o maior proveito desse momento na nossa disciplina, que vocês suguem mesmo. É muito legal essa interatividade. Eu vou confessar para vocês que no semestre passado foi muito difícil para a gente ter que se adaptar, tanto para vocês na condição de alunos, tanto a instituição como nós, professores, para a gente se adaptar a fazer vídeos, porque eu, particularmente, eu sei que tem muitos colegas que ministram a aula. Olha, Aline! Agora que ela veio me ver. É porque não aparece todo mundo, não tem aquela tela grandona. Ela vai aparecendo quando vocês vão falando, ele vai mostrando para mim. Tá bom? Então, assim, é muito importante essa interatividade, esse feedback com vocês. Por quê? Porque é mais fácil pegar uma disciplina, encher os slides de conteúdo, né? E simplesmente falar o que a gente tem organizado na nossa cabeça a respeito da disciplina. Mas só que esse não é um momento engrandecedor. É claro que no passado, nesse semestre passado, foi o que a gente tinha,
né? É aquele negócio, toma a tua merenda, que tem para hoje é isso, então bora. E a gente teve que ser feliz, né? Apesar disso. E foi muito proveitoso, foi como nós avançamos, vocês conseguiram chegar no terceiro, quem era do sexto passou para o sétimo, e assim nós caminhamos, né? É claro que todos nós vamos transcorrer aí, né? Por exemplo, os meus filhos na escola. É claro que é totalmente diferente do que eu tenho um filho de 8 anos que tem um transtorno, né? Ele tem déficit de processamento aditivo central. Então, ele com a professora dele, ele é um rendimento, ele é uma coisa. Em casa ele é outra, mas não tem jeito. O que a gente tem é a plataforma, é o Zoom, é a interatividade dele com a turminha dele e pronto. Assim somos nós, né? Então, o que eu solicito? Eu solicito que vocês participem, que vocês, ainda bem que, quem foi que falou? Eu acho que foi a Keila ou foi a Laís que falou que, difícil tu vai ter, nessa sala vai ter alguém com vergonha. Legal, acho ótimo, porque tem que ser assim. Foi eu, professora. Quem? A Ingrid. Apareceu aqui para mim o quadradinho ativo, né? Foi a Ingrid. Então, bora aproveitar, bora fazer desse momento, já que a gente agora tá, mesmo que não seja presencialmente, que a gente não esteja um pertinho do outro, que eu não possa ir lá com o Thiago e tirar o celular da mão do Thiago, né, Thiago? Mas mesmo que eu não possa fazer isso, mas bora aproveitar esse momento em que a gente se vê, em que a gente pode simultaneamente, instantaneamente, no instante, levantar a mão. Eu quero falar, professora, bora, não, eu não entendi, volta, Maíra. Não, eu acho que aquele exemplo é melhor. Bora, então bora ver, tá bom? Então, sejam bem-vindos à disciplina e bora falar um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar nela, tá bom? Alguém mais quer falar sobre expectativa, sobre o que espera da disciplina? A Laís falou. Tudo aquilo que a gente não pode fazer. Hã? Tudo aquilo que a gente ainda não pode fazer. As visitas, todas essas coisas. É isso que tu esperas? Então tu não pode esperar o que não pode fazer. Acaba com a tua doidice. Também. Já escutaram eu falando assim, né? Alguém fala assim na vida de vocês, né? Pois é. Então é assim. Eu gostaria que vocês esperassem, se vocês ainda não esperam, mas eu gostaria que vocês esperassem dentro das duas disciplinas que, para mim, não só por serem minha área de grande agrado, que é a saúde pública e saúde coletiva, mas eu gostaria que vocês, nesses 3 semestres que vocês já passaram, né? 1, 2 e agora 3, e quando vocês forem para o 4º com a saúde coletiva, que vocês fossem com a cabeça de vocês, com o coração de vocês, com a vida, né? Com a mochila e a bagagem de vocês abertas, para que vocês compreendam e que vocês busquem, que vocês peguem um bocado de conhecimento para vocês levarem consigo, porque o que vocês vão aprender nessas duas disciplinas, OSP3 e saúde coletiva, é algo que vocês vão perpassar e permear nas demais disciplinas que vocês vão passar pela vida de vocês. Na pério, na clínica integrada, em tudo na vida de vocês, vocês vão usar essas duas disciplinas, OSP 1, 2, 3 e saúde coletiva, tudo bem? Então, eu gostaria que vocês estivessem mesmo dispostos e aptos a essa troca de saberes, tá bom? E que vocês fiquem à vontade para vocês também tirarem as dúvidas, perguntarem, interromperem, voltarem e vamos dar seguimento. Podemos? Sim, com certeza. Então tá. Ok. Qual é o grande objetivo da disciplina, que é o que o Thiago espera, né? Preparar o aluno para a iniciação clínica. Né, Thiago? Tu que estás com essa expectativa, como tu disseste, que horas são? Sim, também. 9h30. Né? Também, opa, tem alguma outra coisa? Fala. Não, professora. Sim. Não, sim, olha o menino confuso. Não me deixe cabulado. Para com a tua besteira, acaba com a tua doidice que é. Então, bora lá. Essa parte de preparar o aluno para a iniciação clínica, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar. Muitas vezes existe essa ansiedade natural de nós, né? Quando a gente é aluno, a gente espera o dia para a gente usar branco, né? A gente espera o dia... Todo mundo é assim? Sim. Né? Sim.
Claro, eu digo o seguinte, tomem posse disso. Vocês já são quase dentistas. Eu, quando comecei a fazer odonto, eu já era quase dentista. Ninguém tirou da minha cabeça que eu já ia ser dentista, né? Agora, é claro que o louro da fama, o glamour da odontologia, ele vem associado à responsabilidade, né? Então, a gente vai cobrando de vocês à medida que vocês vão tomando conhecimento. Então, para que vocês adentrem essa clínica de branco, é preciso que vocês tenham essa iniciação, que é o que vocês estão vendo aqui nessas disciplinas. Opa, sumi. É o que vocês estão tendo, então, né, nessas disciplinas. Então, eu vou falar logo uma coisa lá na frente, porque eu sei que vocês vão me perguntar, com relação à prática, né? É importante que todos vocês compreendam o momento em que o mundo inteiro está passando. Não é só a ESA que está passando. O universo inteiro está passando isso. Tá com ciúme, né? O mundo todo está passando por esse momento pandêmico, né? No qual a gente está precisando de adaptações, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar os conteúdos teóricos, eu vou explorar isso muito com vocês, né? Até porque a questão prática, ela é o final mesmo na nossa disciplina, então a gente vai ficar aqui com o nosso coração ansioso e com as nossas esperanças avivadas para que no final, pelo menos do semestre, a gente já tenha outros posicionamentos, um novo comportamento da doença, né? Uma nova resposta do mundo a essa pandemia, para que a gente possa, então, ir para as nossas práticas, né? Que são as raspagens, que é realmente o preparo cavitário pelo tratamento restaurador traumático, né? Que é a utilização do ionômero de vidro, do selante. Mas eu quero que vocês saibam que essa parte prática do pegar no instrumental e fazer, ela é muito final. E que a gente não consegue chegar a fazer uma raspagem se a gente não tiver na teoria muito embasado. Se a gente não tiver seguro e empoderado disso. Tudo bem? Tá? Então, eu quero que vocês guardem isso. Eu quero que vocês segurem um pouquinho essa ansiedade, né? Que, infelizmente, é algo que a gente está passando junto. Né? Assim como vocês ficam ansiosos para entrar na clínica, a gente fica ansioso para apresentar a clínica para vocês, porque o brilho que existe no olhinho de cada um de vocês encanta a gente, porque um dia a gente viveu isso. Então, a cada turma, a gente revive o que a gente viveu. Né? A gente teve só uma prática com o professor André, na outra semana parou. Pois é, né? Então, assim, isso também, do mesmo jeito que é chato, né? Fica reprimido em vocês, também fica reprimido na gente, né? Inevitavelmente. Então, eu em todas as minhas turmas, eu falo isso, né? Eu faço um convite para que a gente se solidarize com esse momento, né? Para que a gente compreenda que é novo. Né? Que a gente está tendo que se adaptar e a gente não tem outra opção. Qual outra opção a gente tem? Né? Existe um movimento forçoso, a gente sabe que as instituições precisam voltar a trabalhar porque tem salários, tem a parte de salários, tem as famílias que estão pagando e querem isso, aí temos nós, professores, tem os alunos que querem isso, mas vamos pensar no que é possível nesse momento para salvaguardar e resguardar a nossa integridade, a nossa vida, que é o mais importante, porque de nada valerá a pena se nós anteciparmos, se nós atropelarmos alguns protocolos e a gente ali na frente adoecer, porque nós não sabemos a quem essa doença vai acometer, né? Porque ela tem uma tendência de comportamento no mundo, mas a cada povo, em cada comunidade, ela vai atingindo de um jeito, né? E a gente não sabe o que está esperando a gente, né? Então, é muito importante que a gente se solidarize numa corrente mesmo, que cada um de nós nos demos as mãos, né, para que a gente passe por esse período e que a gente chegue lá na frente contando como foi que a gente passou, porque vocês já devem ter escutado que nós estamos numa nova gripe espanhola, né?
Lembram da gripe espanhola, quando a gente verdade. estudou história na escola, para o Enem? Então, a gente estudou isso, é o que nós estamos vivendo. E pessoas daquele tempo que sobreviveram à gripe espanhola, foram elas que descobriram a cura, foram elas que descobriram o tratamento, o controle, foram elas que acudiram, como os nossos técnicos, como os médicos, os enfermeiros estão, né, bombeiros. Somos nós, os sobreviventes disso, que vamos contar a história, né? Então, é muito importante que a gente consiga, né, cada um de nós aqui contar essa história, certo? Pelos anos e anos, e que a gente deixe, né, os nossos descendentes aí, né, contando essa história. Tá bom? Então, respondida a questão da prática, vamos ficar tranquilos com relação a isso? Sim. Tá bom. Professora, Diga. Johnny. É. Oi, Johnny Igor, aparecestes? oi professora, Tudo bem? tudo. Eu queria saber com relação ao nosso material, se a gente vai precisar de alguma coisa esse semestre, se a gente compra ou não. Olha só, a gente está acabando de falar de incertezas, né? Esse momento, ele é um momento, tá vendo? Isso é uma ansiedade de vocês terem um material odontológico, né? De comprar, de ter, né? Então, assim, eu não posso te responder porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém sabe responder o que Verdade. vai acontecer amanhã. A gente não sabe. Então, nós estamos, então, imbuídos desse momento esperançoso de que, pelo menos ao passar do tempo, e que a gente consiga, no final do semestre, ter um comportamento melhor da doença, para que a gente, atendendo a alguns protocolos de biossegurança, para que a gente consiga, assim, né, iniciar as nossas práticas. É a nossa torcida, é a nossa esperança. Nós estamos aqui afiados para começar, mas nós temos uma doença que nos impede, né? Ela não é algo que a gente possa controlar, é algo que está fora do nosso controle. Então, infelizmente, Johnny, a resposta que eu tenho para você nesse momento é essa. Entendi. Obrigado, professora. Tá bom, meu amor? Agora, com relação ao material, vocês vão usar para o resto da vida de vocês. O material que a gente compra na faculdade de odontologia é o que a gente leva para o nosso consultório, certo? Vocês sabem disso? Sim. Então, pronto, Sim, né? certo. Então, para quem quiser comprar, achar que pode ir comprando, para ir guardando, para assim, em determinado momento chegar, ou não, eu prefiro guardar, né, me resguardar, esperar esse momento, fiquem à vontade, né? Com relação a essa incerteza, Mas diga. quais seriam, professora, os materiais? Eu acho que a pergunta do Johnny foi mais ou menos assim, porque tudo tem que ser programado, né? Igual a senhora falou, a gente Pois é, não sabe mas chegar amanhã. tudo tem que ser programado, mas nesse momento a gente não consegue atender programações. Nós fazemos estimativas, que não são Não, programações. Mas é programado no sentido de questão financeira mesmo, entendeu? É. Tipo, o que vamos precisar pra gente se organizar, pra comprar, Sim. mesmo que vá comprando Não aos se poucos. Não se preocupem, que esse tempo vai chegar. Então, quando nós formos precisar, previamente eu vou falar, porque é assim que funciona. Mesmo que fosse um momento regular, se nós estivéssemos em tempos normais, eu também faria isso, certo? É tipo assim, a nossa aula é quinta-feira que vem, vocês têm que estar com tudo isso. Não se preocupem que não é assim, tá? A gente Tá vai... bom. Então, por isso que eu estou dizendo, agora, de maneira mais inusitada ainda, Tá Tá? bom, professora. Obrigada. tá bom? Nada. Então, e o que vocês entendem por preparo de iniciação à clínica? Vamos começar a trocar experiência. Alguém aqui está preparado para entrar na clínica? Quando vocês tiveram a primeira aula com o professor, a única oportunidade ouro que tiveram para entrar na clínica, o que vocês sentiram? Entrou. Hã? Acho que não teve. Não. Não entrou. Não. Tá, mas vocês passam aqui pelos vidros, né? Chegaram a passar e viram outras turmas, né, lá dentro. O que vocês conseguiram? Bora lembrar, né? Bora tentar puxar pela nossa memória e lembrar do que a gente via, né? Dos alunos dentro da clínica, os professores e alunos dentro da clínica, e comecem a responder o que vocês já têm de preparo, de segurança, o que vocês já têm de conhecimento, informação, que podem fazer parte de um arcabouço para que a gente já esteja iniciado a clínica.
Sinceramente, Sim, lógico, sempre, sinceramente. nada. Vamos lá. Professora, assim, eu acho que preparo técnico nós não temos ainda, mas a gente tem a questão de lidar com o paciente, sabe? Receber um paciente, saber levá-lo até a clínica, passar segurança, mesmo que seja um procedimento que seja novo para a gente também, mas o paciente deixar ele seguro disso. Até a questão dos EPIs mesmo, segurança, saber como se comportar dentro de uma clínica, saber que tem as suas limitações e, enfim, proibições e tudo mais. Eu acho que é mais nesse sentido do que no sentido técnico em si de procedimento, sabe? É isso mesmo, né? Então, assim, vocês se perguntando, vocês já sabem todos os protocolos da clínica? Não. Não. Não, né? Então, esse é que é o grande X da disciplina, né? Que a gente tome conhecimento e principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento. Por quê? Porque é um momento extremamente novo, onde tudo está mudando. O que era, não é mais. Se vocês entrarem aqui na instituição, alguém já veio aqui na instituição? Eu Não. Não, a Laís já veio. Você já viu as diferenças? Não, Eu eu só, não vi. eu só vi na entrada, assim, mas na entrada já tem o rapaz de temperatura, todo mundo de máscara, tudo Isso. com os devidos Limitação de cuidados. espaços, né? Tem. Por exemplo, eu tô sem máscara porque eu tô sozinha na sala de aula. Eu tô no Mangueirão, eu chamo de Mangueirão essa sala. Eu tô sem máscara porque eu tô sozinha, mas quando o técnico entra, eu tenho que estar de máscara, né? Então, tudo é novo. Tudo é novo. E qual é o grande X da questão? É que a gente não sabe até quando. A gente não sabe até onde. Sim, A gente não verdade. sabe, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai receber uma nova determinação da OMS. Daqui a pouco, pode ser que lá nos Estados Unidos se descubra que o álcool 70 não é eficaz. Vamos supor, jogando assim por alto. E que a gente vai ter que usar formol. Então, tudo pode acontecer nesse momento, né? Então, nós estamos construindo essa história juntos. Nós fazemos parte desse processo, né? Então, quando a gente fala que é uma disciplina de iniciação à clínica, ela é, e agora mais ainda, Sim, né? E agora mais ainda, porque nós estamos falando de iniciação à clínica, há uma nova clínica com novos protocolos regentes, né? Então, hoje nós estamos sendo regidos tinham coisas que eram específicas das ESAMAS. Hoje não é mais assim. Não existe nada específico nosso. Tudo é do mundo. É como é que o mundo está fazendo, né? Porque nós somos parte desse processo. Nós somos apenas uma parte desse processo. Tá bom? sim. Tá bom. Opa, perdão. Então, olha só. Quais são os nossos conteúdos preconizados a serem trabalhados? Poxa, Maíra, mas a gente vai trabalhar só isso? A gente pode trabalhar mais coisas? Eu tenho uma opinião acerca disso, tá? É claro que quando a gente está de maneira presencial, é muito mais rico, né, o momento, porque a gente atende um, atende outro, aí um contribui. Então, por isso que eu faço questão que a gente não abra mão de ter o recurso, pelo menos de áudio. Oh, a câmera tá rebelde comigo. Tá estoita? Eraste, né? Então, assim, para que a gente possa não perder nenhum espaço para a gente interromper, para falar, para trocar, né? Porque isso é muito rico para a gente, tá bom? Então, aqui nós vamos falar de ética e bioética. Eu não me lembro mais o semestre que a gente dá ética e deontologia. Vocês já deram? Não. Não sei se acho que é no oitavo, perdão. Eu acho que é no oitavo, né? Então, assim, aqui a gente vai falar de ética e bioética. Existe diferença entre uma e outra? Elas se complementam? Existe diferença, né? Elas se complementam?
Não, elas não se complementam, não tem nada a ver com isso, né? Ou, não, eu só estou jogando, né? Eu estou jogando as nossas questões. O que vai estar dentro disso? Porque quando a gente vê assim, um conteúdo de ética e bioética, parece assim uma coisa tão simples, uma definição, o que é ética e o que é bioética. Mas existe muita coisa dentro disso. Então, se a gente não tiver interatividade durante as aulas, vai ser muito simples, vai ser muito fácil. Eu vou chegar aqui com slide, vou falar o que é uma coisa, o que é outra, vou dizer para vocês o que é o conteúdo, o que é isso, e pronto. Né? O que para mim não é tão engrandecedor. Eu acho que mais importante para a gente é a gente pegar esse conteúdo e começar a trocar, dar exemplo, bora dar exemplo do que é isso, bora dar exemplo do que é aquilo, e o clone da Dolly, onde é que está a ética e bioética? Existe ética e bioética? Onde foi que falhou a ética? Né? Eu acho que isso é mais importante para a gente, vocês vão ser meus alunos mais para frente, né? Se Deus quiser. Então, vocês vão perceber que a minha maneira de dar aula é assim. Eu não gosto de nada que esteja solto, tipo, caiu de paraquedas aqui, bum! Odontologia Social e Preventiva 3. Eu não quero que vocês em nenhum momento se perguntem para que isso serve, o que eu vou fazer com isso? Essa mulher aí na frente falando um bocado de coisa, não sei nem se eu vou usar na minha vida. Eu nunca quero que um aluno meu, claro que eu não vou conseguir 100%, mas o meu grande objetivo é fazer com que vocês consigam ver, para que vocês consigam projetar a Odontologia Social e Preventiva 3 na vida real, na prática. Certo? Então, por isso que as nossas aulas, elas são sempre permeadas, preenchidas, recheadas desses exemplos. E como eu tenho muita prática na saúde pública, eu faço saúde pública há 22 anos, então o que vocês mais vão ter é exemplo. É caso clínico, para a gente conversar, para a gente trocar experiência, para tu me dizeres, poxa, Maíra, tu me falando isso, olha, eu me lembrei que uma vez, é assim que é a nossa aula. Certo? Então, se vocês não me derem isso, eu vou só seguindo o plano. Tá bom? Tá bom assim para vocês? Bom, professor. Bom, né? Oi, Keila. A Keila voltou. Voltei a ver a Keila. O Tiago sumiu para sempre. Ele e as próteses dele. Tô aqui, professora. Deu um tempo lá. Terminei o trabalho. Pronto. De novo. Então, bora lá. O que mais a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar dieta, cárie e nutrição. Aí, a gente poderia passar o resto da nossa aula de hoje falando sobre isso. Cariologia é em que semestre? É esse semestre? Esse semestre. Então, é o André? Sim. Isso. Então, vocês vão ver que eu e o André vamos estar assim, ó. Um do lado do outro. Muitas vezes, vocês vão se perguntar, mas a gente está na aula de cariologia ou a gente está na aula de OSP3? E quando vocês estiverem no quarto, vocês vão dizer, mas eu estou na aula de saúde coletiva ou na aula de cariologia? E quando vocês estiverem no 7º comigo lá em necessidades especiais, vocês vão se perguntar, eu estou na aula de PNE ou eu estou na aula de cariologia, OSP, né? Entendam. A divisão e nomenclatura das disciplinas, elas são apenas elas são um dispositivo, né, que a grande academia tem, que é a faculdade, né, que são as matrizes curriculares, são os desenhos curriculares, encontram para que a gente consiga direcionar vocês, né, para que a gente consiga elencar partes de um todo e que todas as disciplinas estão integralizadas. Se vocês conseguirem sair da faculdade compreendendo que a odontologia ela é tudo, vocês estão bem na foto. Vocês podem trabalhar onde for, como for, com a especialidade que for ou generalistas que forem. Entendeu? Então, é apenas uma maneira didática de pegar os conteúdos para passar, certo? Mas nunca esqueçam que lá na periodontia, quando vocês estiverem fazendo pério 1, pério 2, vocês vão ter sempre que se lembrar de cariologia. Vocês lembram de imunologia com a Girlene? Deram no semestre passado?
Sim, a gente teve. Semestre passado. Passaram bem com a tia Girlene ou não? Sim. Bem. Muito bem, A né? imunologia com a professora Imuno Juliane. foi com a outra professora. Quem foi? Não foi a Imuno foi sim. Não, não foi a Gislene, foi a outra, aquela morena. Foi a Manuela. Ah, foi A a Manu. Emanuele. Ah, Foi a verdade. Emanuele. 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 A Gigi era micro. Era E- micro, era. E às vezes a gente não sabe o que é micro, não sabe o que é imuno, né? Fica tudo ali. E vocês vão dar patologia bucal? Sim, a Sim. gente tá tendo. Tá tendo patologia, né? Então vocês vão voltar. Imunologia, tá tudo lá. Então, vocês vão perceber que vocês vão avançar no semestre. E esse semestre que vem, vocês vão puxar o semestre daqui de trás e pum, tá aqui. Aí daqui vocês vão pro quarto. Aí pega o quarto, aí o quarto vai pegar a disciplina no primeiro, segundo, terceiro. Nunca mais. Então, um conselho. Empoderem-se do conhecimento de verdade. Porque é uma bola de neve. Se você não conseguiu alcançar bem aqui, você vai só empurrar com a barriga, né? E vai ficando difícil para cá para frente. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Alguém aqui tem a vontade de fazer endodontia? Minha paixão, meu amor, minha grande paixão. Pelo Mas não visto, sou, acho que não. mas não sou endodontista, tá? Mas era a minha vontade. Mas segui a odontopediatria, tô acabando, graças a já era para a gente ter acabado se não tivesse esse momento. E tô aí na ortodontia exatamente por causa da pediatria, né? Que uma puxa a outra. Tá? Na verdade, eu amo tudo em odontologia. Se tu me perguntares, não tem nada que eu diga assim, não gosto disso. Gosto um pouquinho, mas eu gosto de tudo, né? Então, saibam que a gente precisa de todos esses conceitos para a gente seguir adiante, tá? Que vocês sempre vão entender, principalmente em endodontia. Lembre-se do que eu estou falando, quando vocês chegarem no 6º e 7º semestre e oitavo, acho que é 6º, 7º e 8º, vocês vão precisar muito de todos esses conceitos aqui de imunologia, de dieta, de nutrição, tá? Ah, meu Deus, não aparece aqui. Tá? Vocês vão lá para frente, principalmente na parte de diagnóstico, tá? De endodontia. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre dieta, cárie e nutrição. É preciso que vocês compreendam, gente, qual é a importância disso na saúde das pessoas. Tá? Por quê? Porque lá na frente você vai ver que você vai pegar um paciente, chegou na clínica integrada, no 7º. Na clínica integrada, né? E aí, o que quer dizer clínica integrada? Tu vai ter que saber, tu vai ter que ter, já deste já passaste por tudo na odontologia, e tu vai pegar isso aqui e vai começar a atender teu paciente, né? Então, tu estás com um paciente que chega com uma boca toda detonada, cheia de cárie e sangramento gengival, fraturas, desvios oclusais, né? Ele está recheado. É um paciente recheado, tem cirurgia para fazer. E aí, tu vai começar por onde? Né? São esses protocolos que a gente vai começando a conversar. Mas se você compreender qual é a função, o que acontece no processo da doença da cárie, você vai conseguir controlar esse paciente, né? Porque pense, você não consegue avançar, você não consegue. O paciente quer fazer um implante. Tá, chegou um paciente que quer fazer implante, mas ele tem cárie, ele tem tártaro, ele tem sangramento gengival, né? Por onde a gente começa? Qual ideia, vocês têm? Acredito que seja sangramento gengival, né, professora? Porque está sensível e com a sensibilidade a gente não vai conseguir mexer em nada. Isso, existem algumas prioridades de tratamento, né? Que a gente vai elencando conforme a gente vai compreendendo os protocolos, né? Os protocolos. Vocês vão aprender como é que eu faço para controlar, por que eu não faço uma restauração anterior antes de fazer uma restauração posterior, né? Por que eu opto por fazer uma restauração de classe 2, primeiramente a classe 1, né? Tudo isso vocês vão aprender. Vocês já vão dar dentística 1 agora ou não? Não.
Não, né? Então a gente vai precisar falar algumas coisas. Não que vocês vão agora aprender, mas vocês já vão entrar em contato com algumas coisas, tá bom? Eu não vou ficar me estendendo, né, em muitas coisas, mas, por exemplo, eu sempre comparo assim: você não precisa saber falar inglês fluentemente para você mexer no computador, que as coisas são em inglês, certo? Sim. Né? É assim que funciona, tá? A mesma coisa aqui nas nossas disciplinas. Muito embora vocês não tenham ainda conhecimentos técnicos específicos, mas eu já vou falar de algumas coisas para que vocês comecem, né, a tomar conhecimento. Por exemplo, quando eu falar para vocês de, vamos supor, de selante, de cicatrículas e fissuras, quando eu falar de TRE, que é tratamento restaurador atraumático, eu vou ter que falar para vocês de preparo cavitário, que está lá em dentística, que vocês vão ver lá em dentística 1, né? Mas eu não tenho como falar de tratamento restaurador, que é quando vocês vão fazer a remoção de tecido cariado com curetas, né? É um tratamento que a gente não usa o instrumento rotatório, que é a nossa caneta de alta ou caneta de baixa. Eu não tenho como falar disso sem falar da cavidade. Então, eu vou ter que falar de preparo cavitário para vocês. Ah, Maíra, mas eu vou ter que saber que no preparo cavitário, segundo os princípios de Black, eu vou ter que deixar ângulos menos vivos. Não é disso que eu estou falando. Isso quem vai falar para vocês lá na frente é a tia Thaís. Tá? Mas aqui a gente vai começar a tomar conhecimento, vocês vão começar a escutar e ver, tá? Vamos falar qual é a diferença entre dieta e nutrição, né? Vamos falar sobre flúor, sobre fluoretação da água, e aí vai saúde coletiva, né? Vocês vão lá no quarto falar muito sobre saúde coletiva, isso. Aí o que eu preciso? Eu preciso que vocês compreendam com exatidão. Eu quero que vocês entendam. Não é fácil, eu vou logo avisando para vocês. Aprender aprender para você chegar lá na frente, discutir, para você ler, para você chegar na frente de um paciente e você educá-lo com relação à doença cárie, não é fácil. Vocês, então, agora, no terceiro semestre, a partir de agora, a partir de hoje, vocês façam tracem um compromisso com vocês mesmos de vocês aprenderem cariologia, para que vocês possam, para a vida inteira de vocês, entender o que é esse processo. Para que vocês aprendam, porque em cariologia vocês vão aprender o diagnóstico de cárie, né? Então, o olhar de vocês tem que ser muito acurado, para que vocês saibam distinguir o que é mancha, o que é cárie, o que é lesão de esmalte, o que é amelogênese imperfecta, né? O que é, vocês vão ter que aprender isso. Então, é aqui que a gente aprende. É aqui no inicial, tá? Para que lá na frente você não abra uma cavidade, para que você não rompa uma ponte de esmalte, onde na verdade era apenas uma mancha. Certo? Viram como eu levei vocês lá para frente, para que vocês compreendam a importância do aqui, né? Porque às vezes o aluno ele acha que ele tá só nas séries iniciais, não vou dar tanta importância para isso, eu quero muito chegar lá na frente, onde eu vou fazer uma restauração. Olha, o sétimo semestre já é o final de tudo, certo? Martelem aqui, suguem as professoras de vocês aqui, porque lá na frente é só mesmo cumprir o que tu já aprendeste aqui. Se tu não aprendeste o passo a passo, se não ficou fixado na tua cabeça, qual é o passo a passo operatório de uma lesão de classe 2, como é que eu vou fazer o preparo cavitário? Só para vocês ficarem mais a par. Dentro das lesões de cárie, quando a gente se depara com um dente, quando você olha o dente, aí o dentista classifica. Isso aqui é uma lesão de classe 1. O que é uma lesão de classe 1? É uma lesão que está nos dentes posteriores, tá? Ou seja, molares. Então, quando eu estou na face oclusal, já deram escultura dental? Não, vai ser esse semestre. Esse semestre, anatomia dental? A gente teve, professora, mas a gente teve só dos dentes incisivos e caninos. Tá, então, mas todo mundo abre a boca e vê o molar. Abre a tua boca, vê o teu molar. O que tem no teu molar? Sucos, bora lá?
Tem os... Ai, professora, como é o nome, meu Deus? A Ah, parte distal, o suco mesial, principal, o né? oclusal. Tenho ponte de esmalte, né? Eu tenho Cúspide. circular, tenho cúspide triturante, tenho vertentes triturantes, não é isso? Então, o molar, ele tem toda essa estrutura anatômica, certo? Então, qualquer lesão de cárie que aconteça na face oclusal desse dente, ou no sulco vestibular, que é, olhem, peguem no dente de vocês no molar aqui do lado, olha. Olha, no sulco vestibular, qualquer lesão que tenha nesse sulco, ela é considerada uma lesão de classe 1 dentro da dentística. E aí existe o passo a passo operatório, remover esse tecido cariado, né? Remove esse tecido cariado e aí a gente vai para o passo a passo operatório. Mas qual é o passo a passo operatório? Né? Eu preciso primeiro que eu passei, eu preciso fazer uma profilaxia, eu preciso fazer bochecho com colutório de clorexidina, né? Eu preciso utilizar a broca pertinente. Eu tenho uma lesão incipiente, é uma cárie mesmo. Quando eu faço a sondagem, eu tenho um engate dessa estrutura. Se essa minha sonda engatar, é porque eu estou dentro de um protocolo de lesão de cárie, eu tenho a ruptura do esmalte ou não. Mas eu preciso, será que eu não preciso de um diagnóstico diferente, de um exame complementar para fazer diagnóstico diferencial de cárie? Olha, eu estou falando de cariologia dentro de OSP3. Certo? Certo. Certo. Né? Só para fazer vocês compreenderem que as matérias, elas são totalmente integralizadas. E o nosso grande quando a gente atinge o nosso alvo, a gente atinge o nosso objetivo, quando a gente consegue exatamente isso, congruir as disciplinas, quando a gente consegue engatar uma na outra. Tá bom? Tá bom. Então, a gente vai falar sobre flúor depois. Aí sim, só para falar para vocês da questão de cárie, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês me perguntem 3.454.000 vezes. Não entendi. Volta, Maíra. Não entendi. Flúor, principalmente a ação do flúor. Principalmente a ação do flúor. Saber que o flúor tem uma ação no período pré-eruptivo dos dentes, que ele tem uma ação no período pós-eruptivo dos dentes, que tem diferença na administração, tem diferença do flúor que a gente toma na água fluoretada das subestações de água, que tem diferença do flúor contido na pasta, tem diferença do flúor que a gente faz o bochecho, tem diferença do flúor que a gente faz na moldeira, certo? Então, tudo isso a gente vai ver aqui e na disciplina de cariologia, tá bom? Tá bom. Quando vocês chegarem em odontopediatria com a tia Clarissa, com Nogueira, com a Gigi, vocês vão ver tudo de novo, de uma maneira totalmente diferente, né? Não é diferente a disciplina, não é o conceito, não é o conteúdo, mas aplicado na odontopediatria, certo? Então, é hora da gente começar mesmo a explorar esse mundo que tem aí, tá bom? E pegar a tua parte, aprender de verdade e seguir em frente. Vamos falar de dentifrícios. Alguém sabe o que é dentifrício? As pastas. As pastas, creme dental. Então, a partir de hoje, eu não quero mais ninguém do terceiro semestre falando eu vou prescrever pasta dental. Prescrição de dentifrício, certo? E aí nós vamos aprender qual é a importância do dentifrício, né? Quais são as propriedades do dentifrício, em que momento, Thiago, tu estás batendo aí a tua prótese, tenho certeza que tu deve estar com um discoide cleoide, ou então tu tá com... O que tu tá fazendo? Professora. Eu parei agora, doutora. Ele tá com uma Lecron, é uma Doutora, Lecron. já, Fala pra mim que é uma professora, Lecron. Lecron. Olha aí, tá vendo? Tem que ser dentista para É. chegar nesse nível, tá vendo? Escutei, tá com uma Lecron, né? Então, brincadeira, Thiago, pode trabalhar, meu filho, não tem problema nenhum, tá?
Nada, professora, deu uma pausa só para prestar atenção na sua aula. Isso. Então, assim, Olha, né? né? Então, assim, é muito importante a gente saber a propriedade de cada coisa, porque olha só, às vezes às vezes a gente se depara com alguns alunos que Mas eles esse barulhinho não é meu, não, professora. Deve ser Pois o é, seu tem alguém microfone aberto. fazendo algum barulho. Quem é, criatura divina? Se manifeste agora. Ou cálice para frente. Quem é que tá no tec-tec aí? Não sou eu. Bora lá. Olha só. Às vezes eu me deparo com alunos que eles dão pouca importância para negócio. Por exemplo, vocês podem até agora estar se perguntando por que eu preciso fazer prescrição de dentifrício? Será que em algum momento eu vou ter que pegar um receituário, prescrever e carimbar? Vocês acham que vocês vão precisar? Sim. Sim. Vão precisar. E não estou falando só de Sensodine, não. Certo? Quem é que está fazendo? Eu vou parar o microfone de todo mundo. Quem tá assistindo aula e fazendo alguma outra coisa, Pode gente? desligar, professora. Pode desligar. Eu não sou. Professora, eu tô, mas meu microfone tá desligado. Tá, não. Então era tu. Era ela. Era Beatriz, assim. quem tá falando? É a Ingrid, mas meu microfone tava desligado. Beatriz, É, cadê não, tu? Tá lá, fazendo Ingrid. o quê, Beatriz? Eu acabei de entrar, não me vem Então com não essa. é a Bia, não é a Bia. Né, eu Não também. é eu, bando de cão. Desculpa, professora. Olha, tá gravando a aula, não fica brigando com teu colega. Que legal. Não, mas também não foi Meu eu, pai eu tava amado. aqui lavando uma louça. Se fosse, ia ser um barulho muito grande. Ah, meu Deus. Então parem de fazer, já vai acabar. 5 minutos só. Tá? Parem de fazer, parem todos de tá fazendo o que a gente está fazendo, tá bom? Bora lá. Os dentifrícios, para vocês entenderem que começar a dar importância, porque lá na frente a gente vai precisar. Olha, saibam, a Bia pode aparecer, deixa de tolice, égua. Olha, vocês vão precisar prescrever às vezes, alguns dentifrícios que eles têm uma concentração maior de flúor, aí vocês vão ter que pesquisar no mercado. Vocês vão precisar prescrever dentifrícios que eles não têm corantes, aí vocês vão precisar pesquisar no mercado, né? Pacientes que acabaram de fazer clareamento, então tudo isso é importante dentro da aula de dentifrícios, compreender tudo isso. Tá? Aí a gente vai passar para a aula de selante e tratamento restaurador atraumático, tá? A gente vai falar o que é isso, né? Qual é a indicação? É muito legal essa aula, na verdade ela é muito importante, tá? É bem legal vocês aprenderem isso de o que é o selante, quando é que a gente indica, quando é que a gente não indica, quando é que a gente faz. Olha, eu faço diariamente no meu consultório, né? Eu atendo muita criança. Então, vocês vão, o tratamento restaurador traumático, já viram isso? Já ouviram? Primeira vez? Na literatura, vocês vão escutar ART, porque é em inglês, né? Atraumático e restaurador, ou vocês vão escutar TRA. Eu vou fazer um TRA. Então, vocês vão aprender, quando vocês estiverem na cadeira odontológica de vocês, se vocês tiverem atendente, vai dizer, fulana, eu vou fazer um TRA. Ela já vai saber. Tratamento restaurador atraumático. Ora, tratamento é tratar, né? Eu vou tratar. O restaurador é porque trata-se de uma restauração. Eu vou preparar uma cavidade de maneira atraumática. Ou seja, eu vou usar uma colher de dentina, que é um instrumento que vocês vão conhecer daqui para frente. Ele é um instrumento que tem 2 pontas ativas, né? Que ele é cortantezinho, o nome dele é colher de dentina, na qual a gente vai estar diante de uma cavidade que tem lesão de cárie. E aí você vai tirar a lesão de cárie escarvando, tá aqui o buraco. Você vai escarvar as paredes do dente, da cavidade, tirando o tecido cariado, até que você ainda tenha tecido para você tirar, amolecido, que a dentina cariada, ela tem uma consistência, ela tem coloração, consistência e textura diferente. Então, você vai precisar dessa técnica para você tirar e remover toda a lesão de cárie possível, para você então usar o material restaurador,
certo? Essa é uma técnica, eu já estou até dando aula, égua. Essa é uma técnica que vocês vão utilizar lá na frente. Eu não me basto, não adianta, eu sou terrível. Essa é uma técnica que lá na frente vocês vão ver que a gente vai usar muito em criança, né? Eu particularmente uso muito, muito, muito no meu consultório. Aí tem gente que diz assim: "Ah, Maíra, esse negócio eu sou terapeuta ocupacional, porque dá Ler-Dort, né? Porque faz muito esforço, fica usando muitas vezes repetitivamente". Mas vocês vão se deparar com crianças, né? Sejam elas crianças, às vezes adultas, às vezes adolescentes, sei lá. Eu falo muito criança porque é o mais comum, né? Apresentar aquela dificuldade de modulação de comportamento, que é aquela criança que fica agarrada com o pai, com a mãe, que grita, que esperneia, que te chuta, segura 5 em cima da criança para amarrar. Então, esse é um recurso que eu uso para não usar a caneta de alta rotação, porque os nossos pacientes têm muito trauma do zim, quando liga aquela caneta, ai meu Deus do céu, ele não tem medo nem na anestesia, ele tem medo do barulho da caneta de alta rotação. Então, a criança, ela é uma repetição cultural disso. Então, às vezes, ela chega amedrontada, porque o pai, às vezes, mete medo na criança. Olha, se tu não fizer isso, eu vou te levar para tomar injeção. Aí, quando tu tá com a carpule lá empunhada, a criança já tá se fazendo xixi todinha. Sobra Né? pra gente. Isso, sobra pra gente. Então, aí eu vou voltar para a minha experiência. A minha experiência clínica, prática, ela me mostrou que essas crianças, o que eu faço? Mesmo que eu não consiga remover toda a cárie daquela cavidade, naquele atendimento inicial, no primeiro, no segundo atendimento, eu uso a colher de dentina. Por quê? Porque eu ganho a confiança da criança, eu não vou usar aquele barulho que ela tem medo, porque ela já escutou alguma vez, ou porque ela já teve experiência com outro colega, ou porque o pai meteu medo, ou mostrou para ela, ou ela acompanhou o atendimento de uma outra pessoa e ela ficou com medo, né? E eu ganho a confiança dela para que a posteriori, aí vocês vão aprender o ionômero de vidro, né? Que eu uso nessa aqui, é uma cavidade que eu ainda tenho lesão de cárie e eu coloco um pouquinho de clorexidina, né? Eu vou usar clorexidina 5%, 12% na verdade, coloco ali na cavidade, deixo por 5 minutos e aí eu tiro, coloco o ionômero de vidro, tapo, digo para a família voltar daqui a um mês, porque eu fico com o controle dessa criança. Até eu ganhar a confiança dela, onde ela já está íntima comigo, ela já confia em mim e eu uso o meu instrumento rotatório. Viram como é importante? Entendeu? Eu só estou no 3º semestre. Vou falar de todo um trabalho, né? todo um trabalho. Por isso que é tudo integralizado. Eu tô falando de modulação de comportamento em odontopediatria, que vocês vão ver no 7º semestre. Eu estou falando de cariologia, eu estou falando de OSP3, estou falando de materiais dentários que vocês vão dar, porque vocês vão ver as propriedades do ionômero de vidro, da clorexidina. Eu estou falando de dentística, eu tô falando de dentística, porque eu estou falando para vocês de passo a passo operatório, né? Então, para que vocês compreendam, eu não posso. Ah, mas por que o ionômero eu posso colocar? A criança tá gritando, berrando, tá cheio de saliva e eu pego o ionômero e pá, coloco lá dentro. E com a resina aí eu tenho que ter um ambiente extremamente isolado, seco, não posso ter nada, nenhuma pulverização de água. Entendeu? Então, tudo isso é parte da odontologia e que vocês vão começar agora a ter conhecimento, tá bom? Vamos também falar de profilaxia, que nada mais é do que a escovação supervisionada com a caneta de baixa rotação, né, e o contraângulo, onde a gente usa o dentifrício, né, para a gente poder fazer a limpeza. Muitas vezes, a maioria dos nossos colegas pulam essa parte de fazer a profilaxia para intervir e vocês depois lá em cariologia vão aprender a importância da profilaxia para o diagnóstico da cárie. Não me façam, por favor, não digam que uma cavidade, que um dente tem cárie antes de vocês fazerem a profilaxia, tá? Então, primeira coisa, fazer profilaxia. Depois que o dente está limpo e seco, é que eu consigo dar diagnóstico de cárie. Tá bom? E a gente, então, vai falar sobre raspagem gengival. Vocês só vão fazer raspagem, vocês vão só aprender e fazer raspagem supragengival lá com Rodolfo na Pério. Rodolfo e Camila Camarinha, tá? Que é quando a gente precisa fazer, a gente faz o rebatimento de retalho, a gente abre campo operatório para fazer raspagem subgengival. Aqui, a gente vai aprender, né? A gente vai ver, não é profundamente, vou falar apenas para vocês, tá? Da raspagem gengival na importância da integralidade da ação,
tá? Por que que é importante eu controlar, eu fazer o que a gente chama de adequação do meio bucal, né? Eu preciso adequar esse meio para eu poder intervir. E dentro da adequação do meio bucal está preconizada a raspagem gengival. Tudo bem, meus amores? Certo. Então tá. Tudo, Depois, professor. aí olha só outro slide, prática clínica. A gente não pode falar muito sobre isso, tá? Mas a gente vai falar do preenchimento da ficha clínica. Vou tentar mostrar para vocês como é que é a ficha, o que que a gente precisa preencher, quais são os dados, tá? E, deixa eu ler aqui. Diante da disparidade do acesso, é grande o desafio de se manter bons hábitos e estilo de vida na intenção de prevenir o agravamento da condição de saúde bucal. Ou seja, o nosso grande desafio é esse, é pegar populações, né, ou um indivíduo ou populações, e a gente tentar controlar as doenças que eles apresentam. Tá bom? E isso a gente começa a desenvolver dentro da odontologia social e preventiva 1, 2, 3 e saúde coletiva. Tudo bem? Então, eu gostaria de finalizar a nossa Tudo bem. aula, né? Falando com vocês da imensa felicidade que é estar trocando com vocês. Eu estou muito feliz com a turma de vocês, né? Ô, professor. Eu gostaria de elogiá-los, né, pela participação. Olha, todo mundo aqui. Agora vocês apareceram em carreirinha aqui para mim, né? Deixa eu ver se Isso. tem mais alguém aqui. Sou mais bonito. Ah, lá vem tu, tá? Então, assim, eu quero deixar para vocês o meu elogio. Eu acho que é muito importante, eu não me canso, eu trabalho com isso, né? Eu acho que o ser humano precisa. Eu acho que as críticas, só se elas forem construtivas, se elas não forem, eu, na verdade, nem ouço, eu nem as escuto, né? Eu tenho uma escuta e um processamento seletivo com relação a isso. Então, eu não posso deixar de deixar o meu elogio para a turma de vocês e que vocês recebam esse abraço distante, individualmente, né? Contem comigo no caminhar da graduação de vocês, para que vocês me perguntem tudo e qualquer coisa que seja pertinente à odontologia, à terapia ocupacional, melhor ainda, né? O que eu não souber responder, porque todos nós estamos passíveis disso, eu posso não saber responder na hora, mas nós vamos buscar, tá? E eu vou ficar aguardando vocês para o nosso próximo encontro. Tá, professora, Tá. a senhora passa o seu contato para algum tipo de dúvida que a gente tiver, alguma coisa, para representante, no caso, não para a sala toda. Pois é, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, porque vocês têm um grupo de representantes, não é isso? Parece que tem um grupo com o coordenador e os Isso, representantes de com cada o sala. coordenador. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu não gosto de pular etapas, eu gosto de seguir protocolos, né? Primeiro, porque eu também sou da Secretaria de Segurança, trabalho dentro de presídio e tal, então eu não rompo protocolos, certo? Então, eu prefiro perguntar para a coordenação para saber como a gente procede, porque como vocês têm esse grupo com eles, então, se eles autorizarem, eles disponibilizam para os representantes, sem problema nenhum, não é nenhum brio meu, nenhuma ressalva minha, eu só salvaguardo a questão do atendimento dos protocolos, tá bom? Sim, tá bom. Tá? Então, Tá meus bom. amores, Ótimo. beijo. Beijo, Tchau, professora. até mais. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, Tchau, amores. Até mais. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui.